Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo aí vai ser um relato de uma coisa que acontece muito nos dias de hoje. É quando o casal se separa, digamos assim, por traição, geralmente acontece uma coisa. Quando tem filhos, a parte que tem um caráter duvidoso, a parte mau caráter da relação, na verdade, geralmente tende a usar os filhos em chantagens contra o outro par do relacionamento. Então você vê muitos casos da pessoa que cometeu a traição fazendo a cabeça dos filhos contra a outra parte. E vocês vão escutar uma história agora que o Casal 20 selecionou para vocês e depois a gente volta para concluirmos o nosso vídeo de hoje. Assiste aí. Havia muito tempo, eu vivia uma vida tranquila com minha esposa e nossos filhos, uma menina de 14 anos e um menino de 13 anos. Estávamos sempre juntos, ou assim eu pensava. Um dia, descobri que minha esposa me traía. O coração apertou e a dor foi profunda. Mas o que mais me surpreendeu foi quando ela começou a contar mentiras sobre mim. Dizia para as crianças que eu não era quem parecia, que eu não a amava e que eu tinha problemas com minha sexualidade. Nossos filhos, que eram tudo para mim, acreditaram nela. Senti o mundo desabar quando pararam de me falar. Eles ficaram do lado da mãe, e eu fui deixado sozinho, com o coração partido. Passaram-se 30 anos, e eu segui minha vida, tentando esquecer a dor. Eu até casei novamente e tive mais 2 filhos, uma mulher de 25 anos e um rapaz de 20 anos. Minha nova família trouxe alegria, mas a sombra do passado sempre esteve presente. Certa noite, recebi uma ligação estranha. Era minha filha mais velha, agora com 44 anos. A voz dela tremia, e eu percebi que algo estava errado. Ela disse que a mãe estava gravemente doente. Eu hesitei, mas sabia que precisava ir. No leito de morte, minha ex-esposa finalmente contou a verdade. Ela revelou todas as mentiras que havia dito sobre mim e como estava arrependida. Meus filhos ouviram a verdade pela primeira vez. O medo e a culpa tomaram conta deles. Depois de um tempo, eles vieram atrás de mim, pedindo perdão. Trazendo meus netos, que eu nunca conhecera. O reconhecimento em seus olhos me tocou, mas algo dentro de mim estava ferido demais. Eu já havia reconstruído minha vida e amor. Olhei para eles e disse a verdade. Eu tinha um novo casal de filhos, e eles eram minha prioridade agora. Vocês acreditaram nas mentiras, não posso perdoá-los, declarei. O choque tomou conta dos rostos deles. Sigam suas vidas, eu disse com a voz firme. Eu já segui sem vocês. Saí dali, sentindo um misto de tristeza e alívio. O mistério das mentiras do passado havia se revelado, mas as cicatrizes permaneciam. E assim, voltei para minha nova família, fechado para o que ficou para trás. Bom, vocês viram que esse cara do relato, eu acho que ele teve sorte. Ele foi abençoado por Deus, ele teve uma segunda chance, porque ele conseguiu milagrosamente, não é, encontrar uma mulher digna e teve mais um casal de filhos com essa esposa, com a segunda. E aparentemente você vê que esses filhos que eles tiveram amam de verdade o pai. Mas aqueles filhos do primeiro casamento que foram enganados pela mãe, que era adúltera, porque, como eu disse no início do nosso vídeo, a pessoa que trai, a pessoa que tem mau caráter, ela mente, ela vai contar mentiras. E eu estou falando isso para vocês, você se passou por algo desse tipo, vai concordar? Geralmente as pessoas que traem são pessoas ruins, são pessoas erradas. E elas mentem, fazem uso da mentira. E geralmente os filhos tendem
a acreditar na mentira. E ainda mais se for as mães. Por quê? Porque a ligação dos filhos com a mãe é maior do que a ligação com o pai, geralmente, não é? Naturalmente, não é isso, gente? Então você vê que quando uma mãe conta uma mentira sobre o ex-marido, no caso, os filhos tendem a acreditar na mãe, sendo verdade ou não. Isso destrói a vida dos homens, geralmente. É claro que tem alguns que merecem, porque são piores, inclusive até. Eu não posso dizer que é sempre o lado feminino que é errado da história. Nessa história, o lado feminino foi o errado da história. Fez mentiras, falou mentiras sobre o pai das crianças e os filhos acreditaram. E quando descobriram que era mentira, foram pedir perdão ao pai. Que eu vou dizer aqui para vocês aqui. Nesse caso da história aí, eu concordo absolutamente com esse pai. Ele não deve mesmo perdoar os filhos. Eu vou explicar uma coisa. Tem uma coisa que machuca muito um pai quando ele percebe que ele não tem o amor dos filhos. Estão entendendo? Porque você não ter o amor de uma pessoa que não é sangue seu, como a adúltera, ou como uma mulher que te rejeita, você não ter o amor dessas pessoas não te machuca tanto quanto você reconhecer e perceber que não tem o amor dos seus filhos, que são sangue do seu sangue. Estão entendendo? Então eu reconheço que ele tem total razão de não querer perdoar os filhos dele. E esses filhos levarão para o resto das vidas deles o erro que eles tiveram com o pai. Eles desrespeitaram o pai, eles não tiveram consideração pelo pai, eles demonstraram que não amavam o pai, e o pai tem todo o direito de exterminar a participação deles, a presença deles na vida dele. Ele tem esse direito. E a mulher, a adúltera, levou para o túmulo o peso de ter destruído a relação dos filhos com o pai, que era um homem bom, um homem digno. Isso é muito triste. Eu vejo que ele teve muita sorte, ele foi abençoado por Deus, ele teve uma segunda chance. Nem todo mundo tem essa segunda chance de você refazer uma família. Os filhos que você teve demonstram não ter amor por você, por conta das mentiras que as mães contam para eles, e eles acreditaram nas mentiras das mães. E os pais pagam por esse amor que existe entre as mães e os filhos, não é? E o pai sai em desvantagem. A gente pensa que esse cara pareceu, vendo o relato, que ele iria se entregar. Pareceu, eu tive essa sensação. Eu não sei se você teve a mesma sensação que eu ao assistir esse relato. Acontece, gente, é que algumas pessoas, quando passam por coisas assim, algumas pessoas elas desistem. Elas perdem a esperança. Estão entendendo? Quando você perde a esperança na vida, você fica sem chão. Porque você observa que você não tem mais nada o que fazer. Estão entendendo? Geralmente, quando acontece essa situação, você passa a não ter mais planos. Estão entendendo? Não pensa no futuro. Você não tem planos para o futuro. Você desiste. Você para de orar. É isso que acontece. Você não conversa mais com Deus porque você acha, você identifica que tudo que aconteceu de ruim com você foi porque Deus permitiu. Estão entendendo? Aí você para de criar expectativas com a vida, você desiste de ter sonhos, de ter planos futuros, você vai vivendo como se fosse aguardando o fim.
Estão entendendo? É muito triste, mas acontece. A gente não pode se colocar ou tentar imaginar o que passa na cabeça das pessoas que passam por isso e desiste. Você só vai saber quando você passa por situações assim. Você só vai perceber isso quando você sofrer na mão de pessoas que são pessoas ruins, que te fazem o mal. Aí você vai perdendo a esperança e vai vivendo um dia de cada vez, aguardando o dia final. É isso que acontece. É triste, mas é o que acontece. E eu tenho que ser verdadeiro para falar aqui para vocês. Quando você vê uma pessoa dizer, tipo o que eu vou falar aqui agora, eu não tenho mais planos nenhum para o futuro. Eu não imagino situações que vão acontecer na minha vida. Eu não tenho sonhos, eu não tenho desejos, eu não tenho vontade de mais nada. Quando você ouvir alguém falar algo desse tipo, não culpe a pessoa. Culpe as pessoas que rodeiam essa pessoa. Culpem as pessoas que fizeram mal a essa pessoa, que por ela estar nesse momento com esse pensamento, isso significa que ela é uma pessoa correta, ela é uma pessoa boa, é uma pessoa digna, que foi maltratada pela vida, que foi maltratada pelas pessoas que deveriam amá-la e que foi, na sensação dela, abandonada por Deus. Estão entendendo? E é um direito que essa pessoa tem de pensar assim, porque ela sabe que no fundo, ela não é amada por ninguém e nem por Deus. É forte, não é? Mas essa é a verdade. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.